Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, jornalista e você está aqui no Biblion, que é o nosso canal de literatura. Se você me segue, você sabe que normalmente aqui no canal eu priorizo a literatura de ficção, né? Mas de vez em quando eu percebo por e-mails, pela imprensa, né, que há alguns livros de não ficção que estão chamando a atenção das pessoas. Bem, foi assim com o discurso da servidão voluntária, que tem aqui um vídeo no canal que você precisa ver, vou deixar também na descrição. E hoje tem um outro livro que chama-se Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do escritor e palestrante Ailton Krenak, né? E as pessoas estão falando muito desse livro. E por que é importante ler esse livro tão pequenininho que você lê em uma sentada, né? Eu li numa sentada, por causa do seu autor. O Ailton Krenak vem da aldeia dos Krenak, que fica no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Então veja, é aquilo que eu falo 1 milhão de vezes, né, aqui no canal, que é sobre o lugar de fala. Então, do mesmo jeito que Quarto de Despejo é uma leitura fundamental, porque é uma moradora da favela falando sobre a favela, a vida na favela, as dores da favela. Nesse caso, é um indígena falando sobre o problema dos indígenas. É a fala de dentro, né? É a fala de quem conhece profundamente aquela realidade, de quem vive ali os seus prazeres, claro, e também os seus problemas. Ele é um livro pequeno porque ele é a adaptação de 2 palestras que o Krenak deu e também uma entrevista que foi feita com ele, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo foi inclusive um título que eu acho muito bom, né? É o título de uma das palestras do Ailton Krenak. Antes de falar do livro, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa lembrar de um ponto de partida, né? Então, eu sei que todo mundo sabe, mas vamos relembrar? Espanhóis, portugueses, ingleses, há séculos atrás, saíram pelo mundo colonizando terras que não eram suas, né? Eles chegavam, tomavam posse e destruíam os povos originários dessas terras que eram seus legítimos donos, que sempre viveram nessa terra. Eles não estavam nem aí para esses povos originários. Eles queriam mais, queriam pegar, como os russos hoje querem pegar a Ucrânia. Na cabeça daqueles colonizadores, os indígenas não podiam ser considerados pessoas. Afinal, eles não sabiam ler, não sabiam falar a língua dos colonizadores e também não professavam a mesma religião. Por que eu estou falando de religião, né? Porque a religião era muito importante naquela época, né? Então, quem não seguia a religião não tinha alma. Eles achavam que os indígenas não tinham alma, né? E como a religião durante muito tempo teve quase o mesmo poder do que a monarquia, né? A religião e monarquia, elas governavam juntas. Você não pode esquecer isso, né? Então, as pessoas acreditavam em qualquer coisa que os religiosos dissessem ou mandavam que as pessoas fizessem. Se fosse, não teriam sido mortas muitas pessoas em fogueiras. Religioso nem sempre está certo. Eu gosto de falar isso muitas vezes aqui no canal. Então, essa visão completamente deturpada de que indígenas não tinham alma, não sabiam nada e deviam ser evangelizados, né, alfabetizados, durou um século. E o que mais me impressiona é que ainda hoje, em pleno século XXI,
eu ainda ouço de vez em quando esse tipo de bobagem. Ora, eles tinham, como tem atualmente, eles têm e tinham outros saberes que não eram menos importantes que os nossos saberes ou que os saberes dos colonizadores, né? Vamos trazer sempre para os nossos dias. Não adianta a gente ler livro se nós não fizermos relações, né? A gente precisa compreender definitivamente que os saberes dos indígenas hoje não são menos importantes, né, do que os nossos, que somos descendentes de europeus ou em alguns casos de africanos, não importa, né? São saberes diferentes, mas um não é mais relevante do que o outro. Então, é preciso mudar toda uma maneira de você olhar para o indígena no Brasil. Dito tudo isso, o que o livro do Krenak vai fazer? Ele vai nos mostrar que não é preciso uniformizar todos os seres humanos, que nós não precisamos ser iguais e nem desejarmos as mesmas coisas, né? Para o Krenak, os indígenas, os caiçaras, os quilombolas, eles são vistos como uma sub-humanidade, justamente por quê? Porque não lhes interessa viver mal, seja em favela, seja em periferia dos grandes centros urbanos. Então, isso não é que os indígenas não se integram na sociedade. Não! Eles querem continuar morando nas suas terras da maneira que eles desejarem se organizar, né? Eles não precisam seguir a nossa organização. A nossa, ninguém disse que é a mais correta. Uma tribo, ela não precisa ser uma vila ou cidade, porque esse é o modelo que nós estamos acostumados e a gente nem questiona se eles são bons, né? Eles querem outro, então não tem problema. Compete a eles, aos indígenas, e somente aos indígenas decidir como querem se organizar. Então, o livro do Krenak vai falando sobre isso, né? Os indígenas claramente não querem fazer parte da sociedade de consumo que nos estimula a gastar mais e mais e mais em coisas que nós nem precisamos. O livro também chama atenção para a deterioração do meio ambiente que é tão caro aos indígenas. O Rio Doce, que os indígenas chamam de Vatu, né, que fica lá na região deles, né, está completamente poluído com resíduos de minério. Como se a terra, como se a natureza não tivesse nenhuma importância. Como se a companhia exploradora de minério fosse dona de tudo. Nós precisamos entender que mesmo uma companhia sendo milionária e comprando terras, ninguém lhe autorizou a acabar com a natureza, seja em suas terras, seja em outras terras que também vão sentir as consequências. Vamos pensar, um rio, ele passa por diversas localizações, ele não está só na terra da mineradora, e mesmo que estivesse, ninguém pode deixar uma mineradora acabar com a natureza daquele local. Muitas pessoas dependem da natureza e muitas pessoas dependem ali da água do rio, né? Então, esse meio fim do mundo que nós estamos presenciando, todas as alterações climáticas que tem muito a ver com esse desrespeito às terras indígenas. De Krenak significa cabeça e Nak significa terra. Então, os Krenaks são conhecidos como a cabeça da terra. E eles estão nos alertando para o grande perigo que corre, não apenas os indígenas, né, em governos que acham que devem liberar a mineração em terras indígenas, né, mas todos nós. A exaustão da terra, que é uma coisa que nunca tinha acontecido, é a primeira vez desde que o homem habita esse planeta, né? A exaustão da terra tem provocado essas mudanças climáticas que já estão causando
inúmeras tragédias no mundo todo, com várias e várias mortes. O que vai acontecer se tudo isso continuar? Então, esse livro é um pouco para a gente pensar nessa situação que nós estamos vivendo. Claro que o livro do Krenak é apenas uma sementinha de muita coisa que a gente precisa aprender. E às vezes é preciso desaprender o que sabíamos até agora, porque hoje sabe-se que estava errado, e aprender o que é correto. Eu costumo contar uma história para os meus alunos, né? Que na década de 70 eu era uma adolescente, um pouco criança, depois adolescente, e eu achava o máximo os militares, era a época da ditadura militar, fazerem uma estrada que rasgava a floresta amazônica, né? A transamazônica. Nossa, os militares fizeram tanta propaganda que aquilo era um orgulho que a gente acreditava. Naquela época, ninguém tinha consciência ambiental. Hoje sabemos do impacto na natureza que uma transamazônica pode causar. Então, há muitas maneiras de você ter renda para aquela população que vive na Amazônia, mas sem destruir a floresta. Enfim, nós brasileiros temos uma grande responsabilidade de preservar esse ecossistema maravilhoso, né? Que não é só a Amazônia, o Pantanal, a Serra do Mar. O nosso país foi muito favorecido. E também não apenas preservar, mas dar voz aos indígenas, que em questão de terra parece que entendem muito mais do que nós, né? E que, claro, são os verdadeiros donos da terra. Então, eu recomendo que você leia para que a gente comece a ter consciência do momento em que a gente está vivendo, tá bom? Se você quiser ler a resenha de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ela está no meu site www.miriamdevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, coloque lá o seu ok, se você gostou, comente, peça livros, né? Porque tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e para a gente ter incentivo de poder continuar. Até o próximo post.